Shalom, igreja do arrebatamento, igreja que vai morar no céu com nosso Senhor, porque assim Ele quer. Amém? Testelestem, ou seja, está consumado. Está consumado porque na cruz do Calvário Ele pagou o alto preço para mim e para você morar com Ele nos ares, nas mansões celestiais. Amém? Um ótimo dia, que Deus abençoe, e quero aqui compartilhar a palavra do nosso Senhor, qual está descrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo João escreveu. Amém? Está escrito assim no Evangelho de São João, capítulo 3, e no verso 16, muito conhecido esse texto, que é, talvez, ou com toda certeza, o texto hermenêutico da palavra do Senhor, da nossa fé cristã. Amém? Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Deus é muito bom, hein? Então, queridos, amados que estão aí acompanhando essa tarde, né? Essa mensagem, eu queria pedir aos irmãos que dê aí, né, um like, que ative o sininho e possa assim compartilhar essas mensagens, né? Me ajudem a divulgar a palavra do Senhor, amém? Porque isso daqui eu faço para o nosso Senhor e para que a palavra dele alcance muitas famílias, amém? Que Deus abençoe, deixa Deus te usar. Então ative o sininho aí, ative as notificações para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? E eu gostaria também agora de parafrasear esse texto. Como sempre eu digo, texto sem contexto é pretexto para heresia. Então eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia. Você que tem uma Bíblia Sagrada em casa, compartilhe comigo, né, a palavra do Senhor. Vamos compartilhar a palavra do Senhor, tá bom? Então, parafraseando esse texto, como eu havia dito, né, eu queria que os irmãos abrissem e continuassem comigo ainda no Evangelho, qual escreveu o apóstolo São João, o Evangelho de Jesus, qual escreveu o apóstolo São João, agora no capítulo 10, amém? E no verso 11, olha que está escrito: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida por suas ovelhas. Olha aí, um bom pastor dá vida por suas ovelhas. Entendeu que no primeiro verso que nós lemos, no primeiro capítulo que nós lemos, né, em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o filho unigênito, para morrer na cruz por mim e por você. E todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha vida eterna. E aí o próprio Jesus diz: eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu dou a vida por minhas ovelhas. Queridos, para nós entendermos, para você que não entende, não compreende, por que Jesus morreu na cruz? Por que ele foi entregue na mão de pecadores, né? A Bíblia diz que ele é a salvação, né? Que Jesus é o sacrifício vicário, né? Ele foi trocado por mim e por você, pelo meu pecado e pelo seu pecado. Ele foi ali, né, oferecido em sacrifício vivo, para que eu e você tivéssemos vida eterna. Amém? Então, todo aquele que nele crer não vai perecer. Quando fala assim não perecer, não quer dizer que vai morrer fisicamente. Vamos morrer fisicamente, mas espiritualmente teremos um lugar aos céus, ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é palavra do Senhor. Isso é mensagem da cruz. E eu quero parafrasear ainda mais o texto, quero ainda trazendo uma outra reflexão aqui no livro de Gálatas, né? No capítulo 3, e a partir do verso 12, diz assim: ora, a lei não é da fé, mas dos homens.
que fizesse essas coisas por ela viverás. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for dependurado no madeiro. Ou seja, Jesus, nosso Senhor, se fez maldição por mim e por você, para que eu e você fôssemos benditos do Pai. O Senhor, sem pecado algum, sem nenhum defeito, foi entregue na mão dos pecadores para ser ali dilacerado por meu pecado e por seu pecado. Então, quando nós reconhecemos esse ato de Jesus na cruz do Calvário, eu e você, nós somos automaticamente perdoados dos nossos pecados e nós somos trazidos agora das trevas para a luz através da nossa fé em Cristo Jesus. Quando eu então entendo que aquele ato da cruz traz redenção à minha vida, eu então passo a caminhar debaixo, da potente mão do Senhor, e o Senhor me resgatou da mão do diabo, porque lá em Colossenses 4 diz que havia uma cédula que estava escrito, o nosso nome já encaminhado para ir para o inferno. Mas o Senhor, a Bíblia diz que no ato da crucificação, quando ele diz assim, testelestem, está consumado, a Bíblia diz que Jesus foi em espírito ao inferno, tomou a chave da mão do diabo, e nos resgatou, ou seja, rasgou a cédula que havia contra a minha vida e contra a sua vida. Então, nós que estávamos condenados ao inferno, agora passamos a ter o passaporte, glória a Deus, para ir morar no céu. Você crê nisso? Eu creio. Então, se você crê nisso, leia a palavra do Senhor e entregue sua vida a Ele, ainda dá tempo. Amém? Mas, queridos, a palavra nos diz em Isaías 53 que Ele levou sobre si as nossas dores, que Ele sofreu o castigo que nos traz a paz, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, curados. Interessante que quando Jesus foi pego, estava ali, antes de Jesus ser entregue na mão dos pecadores, antes de Judas chegar com aqueles que seriam os seus algozes, Jesus estava num lugar chamado Getsemane, que significa lugar de prensar óleo. Isso é profético, porque Jesus estava ali no Getsemane e os discípulos estavam dormindo, Pedro, Tiago, os outros discípulos estavam ali todos num sono pesado, era uma noite fria, e uma noite muito escura, e eles estavam dormindo. Enquanto Jesus estava ali orando, Jesus chegou em um ponto onde a medicina fala que ele suou. Então Jesus, ele teve ali, a medicina diz que ele teve uma hematidrose, ele suou, as glândulas que promovem o suor, começaram ali, então tem uma espécie de hemorragia naquelas glândulas que promovem o suor, e ali ele passou então a suar gotas de sangue. Interessante que isso, em toda a história, só foram registrados 2 casos, 3 casos com Jesus. Um, no primeiro século, com uma freira, e o outro na Segunda Guerra Mundial, com uma jovem. Mas isso nunca mais aconteceu. O que é isso? Como é que isso pode acontecer? Em um momento de estresse e de total adrenalina. Imagine você que daqui a 12 horas você saber que você vai ser entregue na mão de pessoas que irão fazer de você o que bem entender. Eles vão acabar com você, eles vão aniquilar, destruir. A Bíblia diz que Jesus, ele foi despedaçado, ele foi moído por causa da minha e da sua transgressão. A Bíblia diz que sobre as suas pisaduras nós fomos curados. Jesus, ele foi ali castigado com um instrumento de tortura, chamado azorrai. Havia ali 6 tiras, de couro. Em cada ponta daquelas tiras havia
ossos de carneiros e lâminas. Quando aquilo pegava então nas costas do nosso Senhor, que puxava, se abria cortes profundos. E a Bíblia diz, e a ciência também nos revela, os estudiosos diz, que abriram 660 cortes nas costas de Jesus. Então ele ficou muito ferido, ele ficou muito acabado, seu corpo físico ali estava completamente dilacerado. E ele suou, antes de mais nada, ele teve esse período de suor, né? De expelir gotas de sangue. Tem uma hemorragia de sangue no seu suor. Amém? Então isso tudo por mim e por você. E ele estava só naquele momento. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor vieram para confortar o nosso Senhor, porque os seus discípulos estavam dormindo. Amém? Tudo isso, meu querido, por mim e por você. E a minha pergunta é, até quando? Até quando você vai esperar para entregar a sua vida para Jesus? Hoje é seu dia. A mensagem da cruz nos remete a essa paixão, esse amor incondicional, ao qual nós lemos no início que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas que tenha vida eterna. Então, qual é a demora? O que no mundo pode ser tão atraente que nos impeça de entregar a nossa vida para Jesus? Então, esse é um dos primeiros vídeos que eu vou fazer em relação à mensagem da cruz. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus, nosso Pai. Senhor, eu oro que nessa hora, Senhor, nesse momento, o Teu Espírito Santo possa nos trazer conforto e revelação da Tua palavra, Senhor. Que Tu possas visitar, ó Deus, esses que estão assistindo, Senhor, trazendo paz de espírito, trazendo bom ânimo, trazendo entendimento da Tua sã doutrina, Senhor. Que Tu possas, ó Deus, curar, sarar, porque a Tua palavra declara que sobre as Suas pisaduras nós somos curados, nós somos sarados, Senhor. Que o Senhor sofreu o castigo que nos trouxe a paz. Que sobre as Suas pisaduras nós somos curados, Senhor, de toda enfermidade. Retira toda enfermidade do nosso meio, Senhor. Ó Deus, que Tu possas curar nesse momento, Senhor, para a glória do Seu nome. Amém, amém e graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Fica aí com esse clipe e amanhã eu volto com a continuação dessa mensagem. Vou ler os mesmos textos, amém? Com um pouquinho mais de tempo. Deus abençoe. Shalom. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era um pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a Sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a Sua mão, quando Ele estendeu a Sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a Sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei
e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu